uma grande preocupação em poder ter investimento que crie emprego e um abandono muito significativo que as pessoas sentem do setor da agricultura e da agropecuária. Portanto, infelizmente, não temos tido notícias que sejam muito positivas no que toca à expectativa que as pessoas têm dos poderes públicos. Mas há um outro lado, um outro Portugal que eu também tenho verificado nestas conversas, que é um Portugal de esperança, um Portugal até de boa disposição, um Portugal que encontra oportunidades para o futuro, que quer aproveitar as potencialidades do território, que quer ajudar os empreendedores a verem os seus negócios crescer. Também estive com alguns, encontrei na rua, ainda agora em Benavente, gente nova, gente com dinâmica, gente com vontade de quebrar esta sina de termos um Portugal sempre confinado a crescer pouco, sempre confinado a ter pouca ambição, muito de mão estendida para receber fundos da Europa e não como aquele Portugal que nós queremos, um Portugal que seja contribuinte líquido da Europa, um Portugal que crie mais riqueza que os outros, que atraia mais mão de obra que os outros, que faça melhor que os outros e que tenha mais qualidade de vida e que por via disso possa ajudar aqueles que estão pior do que nós a crescer. Acho que esta situação em que nos encontramos, de estarmos na cauda da Europa, não tem de ser obrigatoriamente a nossa posição, bem pelo contrário. Acho que há todas as razões para, não obstante alguma decepção, ou muita que há com o poder governativo, temos um futuro com mais esperança, com mais capacidade de retenção dos nossos jovens e das populações que têm sentido mais dificuldade. Quantas famílias do crédito à habitação, dos apoios que foram apresentados, já foram apresentados, o que é que lhe pareceram? Vamos lá ver, eu não quero que as pessoas entendam as nossas posições como estando sempre com sentido crítico e sempre no fundo a puxar por aquilo que é negativo, mas há uma coisa que eu tenho que dizer com verdade. Estas medidas que o Governo hoje apresenta são medidas que vêm tarde, o Governo age sempre ao retardador. Nós, no dia 14 de Fevereiro, nós PSD, propusemos uma medida parecida com aquela que o Governo hoje aprovou, do nosso ponto de vista, por aquilo que eu já pude conhecer das vossas notícias, com um alcance maior. A nossa proposta era que se suspendesse a aplicação do juro na parte excedente, na parte que decorre do aumento das taxas de juro por 2 a 5 anos, e que esse excedente fosse pago no final dos empréstimos, portanto remeter para um período final da maturidade do empréstimo o custo acrescido, porque ele iria incidir numa altura onde o esforço, a taxa de esforço é significativamente menor daquela que é hoje. Esta medida é melhor do que nada, mais vale tarde do que nunca e é melhor isto do que nada, mas parece-me muito limitativa. Porquê? Porque, no fundo, dá aqui uma ajuda do ponto de vista da intervenção do Governo para limitar o crescimento da componente dos juros, mas, tanto quanto pude perceber, implica que a compensação pelo valor que não é pago agora se opere já daqui a 2 anos. Ora, é muito pouco tempo, ou seja, se as pessoas não vão pagar hoje e têm que pagar daqui a 2 anos, não é expectável que daqui a 2 anos a situação seja assim tão mais favorável do que aquilo que é hoje, nomeadamente porque, como sabemos, e já experimentámos isso nos últimos meses, a taxa de inflação demora tempo a diminuir. E o aumento de preços que nós tivemos em bens essenciais, como a alimentação, como a energia, como os combustíveis, quando nós falamos em taxa de inflação a diminuir, não quer dizer que os preços estejam a diminuir. Eles não estão a crescer tanto como aquilo que cresceram nos últimos tempos. Portanto, parece-me, sinceramente, não querendo com isto ter um discurso negativista, mas parece-me que isto é pouco, parece-me que isto é muito limitativo, parece-me que o Governo podia ter e devia ouvido as forças que na sociedade se expressaram e também os partidos políticos. O PSD apresentou uma proposta de peito aberto, ofereceu ao Parlamento, o Parlamento, através do voto do Partido Socialista, negou uma medida que era, enfim, esta inspira-se nela, mas era até mais abrangente do que esta. E, portanto, o que é que proporia? A nossa proposta era que nós, antes do mais, tivéssemos como referência o início deste ano
e pudéssemos, na parte de aumento da prestação decorrente do aumento das taxas de juros, que em muitas prestações, para sermos concretos, estamos a falar de 200, 300, 400 euros que as prestações subiram, que esse aumento de juros ficasse suspenso, não fosse aplicado agora e fosse depois, no final do empréstimo, feita uma compensação, naturalmente pagando a parte que não foi paga agora. Quando era apresentá-lo, uma vez que já estamos numa nova sessão? Sim, nós hoje mesmo estamos a discutir no Parlamento e o PSD está a apresentar e a oferecer mais uma vez ao Governo a oportunidade, a última, à maioria socialista, para poder inverter aquilo que foram as suas políticas no âmbito da habitação e também no âmbito do apoio ao crédito à habitação, mas tanto quanto é a minha informação, e já foi veiculado, o Governo e o Partido Socialista vão confirmar os diplomas que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, vetou e dessa maneira não vão ter, enfim, a abertura e a tolerância democrática de aproveitar aquilo que foi o nosso contributo. Lamentamos profundamente que assim seja. Este reforço da bonificação, estas que foram apresentadas chegam ou era preciso mais? São medidas positivas, quer dizer, não cobrar comissões e ter um reforço da bonificação, ainda que é um diferencial muito pequeno, mas é melhor isso do que nada, como disse, um reforço da bonificação dos juros, são medidas que são necessárias. O que nós temos de lamentar é que o Governo demora tanto tempo e depois se tenha criado uma expectativa que, a nosso ver e a meu ver, não é suficiente para as necessidades das famílias. Ou seja, o benefício real que vai acontecer, até por simulações que acabei agora mesmo de ver, que alguns órgãos de comunicação social já fizeram, o benefício real que poderá andar entre 70, 80 e 100 e qualquer coisa euros por mês na diminuição da prestação que é devida. O diferimento para um período que é já imediato, para daqui a 2 anos, do pagamento da compensação por aquilo que não se paga hoje, parece-me pouco, parece-me que o Governo está a atuar com pouca ambição e tarde. Agora, repito, não quero também com isto dizer que estas medidas não têm uma componente positiva de ajuda e, portanto, mais vale tarde do que nunca, é melhor isto do que nada. Se nós fôssemos Governo, seríamos mais ambiciosos. Se eu fosse Primeiro-Ministro, eu estaria claramente hoje a investir fortemente na diminuição dos impostos sobre os jovens, sobre o rendimento do trabalho e estaria a investir fortemente na ajuda a que as prestações das casas e as rendas das casas estivessem a ser contidas e, portanto, diferir para um prazo muito mais alargado o pagamento da compensação que o aumento das taxas de juros trouxe, porque é um desígnio estratégico estruturante de Portugal. Nós temos de fixar os nossos jovens no nosso país. Nós temos de apoiar todas as famílias, com certeza, não são só os jovens que têm crédito à habitação, não são só os jovens que têm necessidade de acesso à habitação condigna, mas nos jovens em especial, eu quero aqui reforçar, nos jovens em especial, nas classes médias, naqueles que estão a abandonar Portugal e estão a deixar-nos desguarnecidos de recursos humanos em busca de oportunidades no estrangeiro, nós temos de atuar de forma mais direta e temos de arriscar. Eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo de dizer quais são as prioridades políticas da nossa ação e daquilo que nós perspectivamos poder ser um governo liderado por nós. Foi esclarecido sobre o pagamento ou o não pagamento por quem ganha o salário mínimo de IRS no próximo ano? A notícia que eu ouvi foi que o Primeiro-Ministro garantiu que as pessoas que ganham o salário mínimo nacional não vão pagar IRS em 2024. Parece-me pouco também. Acho que é um princípio natural que o Primeiro-Ministro pudesse dar essa garantia até ao final da legislatura. Nem percebo aquilo que ele quis dizer com essa circunscrição, porque dá a entender que, afinal de contas, ele está de acordo com o Ministro das Finanças, só não está de acordo é no timing. Isto é, ele quer aplicar também o IRS a quem ganha o salário mínimo nacional, só que, das palavras do Ministro das Finanças, pensar-se-ia que era já no próximo ano, e o Primeiro-Ministro veio dizer, no próximo ano não, nos outros logo se vê, o que significa, mais uma vez, esta tendência do Partido Socialista e do Governo de estarem fixados, obcecados mesmo, na cobrança de impostos. Uma sondagem para participar no último dia de campanha eleitoral. Está preocupado com o ultimato que o Presidente do Governo Regional fez aos madeirenses, ou é maioria absoluta ou sai? Não, eu estou ao lado do PSD Madeira e do Dr. Miguel Albuquerque, numa campanha que está na fase terminal e onde ficou evidente que não há alternativa
à governação liderada pelo PSD, que há bons resultados deste último quadriénio e que há boas expectativas desse reconhecimento nas urnas. Mas, como eu tenho dito, e também disse o Dr. Miguel Albuquerque, é preciso que as pessoas vão votar. É preciso que esse reconhecimento não fique apenas nas sondagens, porque ninguém ganha eleições com sondagens, ganham-se eleições com votos na urna. Eu faço um apelo aos madeirenses, aos porto-santenses, para que vão votar, independentemente da sua opção, vão votar, vão participar. Quanto mais reforçada sair a posição do atual Presidente do Governo Regional e da composição do seu governo, naturalmente maior capacidade reivindicativa também terá naquela discussão que é sempre permanente entre os poderes regionais e os poderes nacionais. Uma sondagem para o Correio da Manhã e CMTV mostra que o PSD está a subir as intenções de voto, mas o PS também. Como é que olha para esse tipo de números? Eu olho para o vosso barómetro e fico sinceramente satisfeito num sentido e ambiciono outro resultado noutro sentido. Fico satisfeito porque tivemos eleições há 1 ano e meio e o Partido Social Democrata ficou a cerca de 14 pontos do Partido Socialista. Hoje estamos empatados. Ora, isso é um resultado que nos satisfaz. Por outro lado, olho para esse resultado e digo, ainda quero mais do que isso, não quero só estar empatado, quero avançar e quero chegar ao momento das eleições e ter uma diferença que nos permita ganhar, governar e, por via disso, obrigado, e por via disso, ter um projeto novo para Portugal. Agora também, tal como disse agora relativamente à Madeira, também ninguém ganha o país com sondagens e eu vou lutar até ao último dia deste mandato, e este mandato em princípio acabará lá para setembro, outubro de 2026, lutarei todos os dias por conquistar a confiança dos portugueses e por ter condições de governabilidade que possam abrir um horizonte grande de progresso em Portugal. Devo só a esse propósito recordar uma última nota, que aliás os governantes nestes últimos dias têm esquecido, é que o Dr. António Costa e o Partido Socialista governam Portugal há 8 anos. Alguns governantes têm agora pedido tempo para implementar as suas políticas, mas governam há 8 anos. 8 anos é o tempo de 2 legislaturas completas. E desde o 25 de Abril, que vai fazer 50 anos no próximo ano, esta é apenas a segunda ocasião em que um Primeiro-Ministro tem a ocasião de governar tantos anos seguidos. E eu convido os portugueses, nomeadamente aqueles que experienciaram os 2 momentos, a compararem os resultados de uma governação superior a 2 períodos de legislatura, como aconteceu com o professor Cavaco Silva, com os resultados da governação do Dr. António Costa. Qual é a sua comparação? Já agora, qual é a sua comparação? É que nós temos muito mais razões objetivas para estar satisfeitos com a governação do PSD e com o aproveitamento do instrumento que a maioria absoluta nos proporciona de não dependermos de ninguém, do que aquilo que está a acontecer com o Partido Socialista. Nós tivemos uma recuperação absolutamente espetacular relativamente à média da União Europeia na década de governação do professor Cavaco Silva, nós tivemos transformações estruturais no país, nós introduzimos o 14º mês nos nossos pensionistas, nós demos a oportunidade dos senhores trabalharem hoje nas empresas que trabalham, porque foi nessa altura que abrimos a comunicação social à iniciativa privada. Nós tivemos um programa, esse sim, de grande ambição e de grande transformação, que foi erradicar barracas nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto, um programa de verdadeiro acesso à habitação de pessoas carenciadas. Se quisermos comparar isso, tivemos uma média de crescimento económico muito significativo, vários anos acima daquilo que é o limiar que nós julgamos Portugal precisa de crescermos, temos um crescimento económico superior a 4%, aquilo que temos da governação socialista, em média, é crescermos menos de 1%, termos os serviços de saúde, a oferta de educação, a oferta de habitação em muito pior, momento do que aquele que tínhamos nessa ocasião. Portanto, se quisermos fazer essa comparação, e acho que a devemos fazer, até porque é justo que nós possamos comparar situações políticas com alguma similitude, ainda com tempos completamente diferentes, isto é, comparar tempos em que não tivemos sob ajuda externa, em que não tivemos necessidade de sair de procedimentos de déficit excessivos, em que tínhamos finanças públicas equilibradas, que foram os tempos desse governo e agora destes do Partido Socialista, e os resultados são
absolutamente e inegavelmente superiores com a governação do PSD do que com o Partido A Socialista. oposição está com delegadas. muitas dificuldades em conseguir marcar o debate quinzenal, o primeiro com o Primeiro-Ministro. Como é que olha para essas dificuldades colocadas também com a aproximação dos debates do Orçamento? Foi o resultado do namoro político entre o Chega e o Partido Socialista. Arranjaram maneira, entre outras coisas, de diferir, sabe-se lá para quando, a realização de um debate quinzenal que já estava agendado para dia 27 deste mês. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que uns por precipitação e imaturidade, outros por uso e abuso da maioria absoluta, estão a dificultar a concretização de um princípio que estava consagrado na revisão do regimento da Assembleia da República, de que houvesse um debate com o Primeiro-Ministro quinzenalmente. Diga-me só, há relatos de alegados contactos para pressionar o voto na Madeira de funcionários do PC? Não sei se ouviu isso. Não ouvi, mas nem quero acreditar em coisas dessas. Obrigado.